que essas quintas-feiras, esse projeto de seminário de verão, foi inspirado pelo Senhor e chegou direto do trono da graça ao coração do nosso pastor, amém? Eu sei porque sei que quando o Senhor levanta temas assim, é porque Ele está preparando a igreja para viver aquilo que está sendo ensinado, amém? Eu sei que o Senhor vai levantar nesse lugar apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres e os ministérios de socorros também, porque uma igreja bem ajustada, bem organizada, ela promove o seu próprio crescimento. E há um interesse da parte de Deus que cresçamos em tudo. Cresçamos em graça, em sabedoria, em conhecimento e em expansão também. Quantos creem em expansão nesse lugar? Eu creio num ano de coisas novas e coisas grandes. Eu sei que o Senhor fará grandes coisas nesse lugar, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, eu quero fazer um exercício com vocês essa noite. E esse exercício que às vezes eu faço é tentar ver as coisas por trás dos olhos de Deus. Ok? Vamos fazer esse exercício hoje. Quantos sabem que Deus é bom? Deus é bom sempre. Deus não é bom de vez em quando, Deus não acorda de mau humor, Deus é sempre bom e Ele é bom em todo o tempo, amém? Ainda que às vezes a gente nem entenda, ou que pessoas falem coisas a respeito do caráter de Deus, que nem fazem parte do caráter dEle, é importante a gente ter essa certeza, Deus é sempre bom, e toda boa dádiva, todo dom perfeito, desce lá do alto, do Pai das luzes, onde não há dúvida e nem sombra de variação, amém? E esse Deus bom, Ele criou tudo de bom para o homem, e Ele criou um homem bom, amém, irmãos? Porque a Bíblia fala que quando Deus cria o homem, Ele cria a sua imagem e a sua semelhança. Eu imagino Deus, ao criar o homem, criar uma parte, tornar uma parte de si, né, como um ser vivente. E Ele como se estivesse gerando um próprio filho, né, e tudo de bom Deus fez para o homem e colocou no jardim ao seu redor. E eu fico imaginando Deus olhando, né, e como a própria palavra de Deus revela, né, Deus viu tudo que Ele criou e viu que era muito bom, amém? Porque o nosso Deus é bom. Agora eu fico imaginando, irmãos, olhando por trás dos olhos de Deus, vendo o pecado entrar no mundo, e esse homem que Ele criou para ter tudo de bom, e com todo o amor que Deus tem para dar no seu coração, vendo esse homem se distanciar dele, e o pecado trazendo maus tratos sobre a vida do homem, dando legalidade ao próprio diabo para matar, roubar e destruir, porque isso lhe é próprio. A morte, roubo e destruição, ela não vem da parte de Deus, amém? Isso vem do mal. Jesus disse, olha, Ele falou, eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Quem veio matar, roubar e destruir foi o diabo. Deus é bom e é bom em todo o tempo. E o exercício que eu quero que você faça é imaginar Deus olhando para a terra, olhando para a nossa vida, olhando para a sua vida, olhando para a vida daqueles que vieram antes de nós e até os que virão a partir daqui. Deus olhando e vendo tantos homens, tantas mulheres, aqueles os quais Ele criou para que vivessem o melhor que Ele tem a proporcionar, vivendo momentos de tristeza, de aflição, de opressão, sendo machucados e destruídos pelo diabo. Sabia que Deus olhou para isso e Ele não ficou satisfeito? Quantos aqui olhariam, se estivessem no lugar de Deus, e olhassem para um filho e vissem o filho sofrendo ou sendo maltratado por alguém, ficariam atônitos a isso e simplesmente não fariam nada? Quantos aqui já tiveram um sentimento de ver um filho passando por uma dor ou passando por uma doença, e automaticamente vem aquele pensamento ou aquele sentimento de dentro de você, e assim, se eu pudesse, eu tomava o lugar dele? É assim ou não é? Eu lembro da minha mãe falando, da minha avó falando, né? Se eu pudesse eu tirava dele e colocava em mim. Irmãos, acontece que quando Deus olhou e viu os seus filhos passando por doenças, aflições, morte, roubo, destruição, e Ele olhou e disse, se eu pudesse eu tirava dele e colocava em mim. Acontece que Ele é Deus e Ele pode. E sabe o que a Bíblia fala? Fala que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho, uma parte dele mesmo, porque o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. E a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Diz no verso 17 que Jesus não veio ao mundo para julgar o mundo, mas Ele veio para salvar o mundo. Amém, irmãos?
O julgamento está em não querer a Cristo. Aqueles que creem em Cristo não são julgados, mas aqueles que não creem já estão julgados. Qual é o julgamento? É de estar em treva e não estar em luz. Mas a vontade de Deus é que todos andem na luz. A boa notícia dessa noite, irmãos, é que Deus não está preocupado com o seu passado. Ele não está preocupado com o que você fez ou deixou de fazer. Ele não está condenando, julgando os pecados que você veio a cometer no passado ou os erros que passaram na sua vida. A expectativa de Deus em Cristo é que você seja uma nova criatura e que tudo se faça novo e o que melhor aconteça. Amém? De fato, Jesus, quando estava aqui em Atos 10, no verso 38, diz que ele andou por toda parte fazendo o bem. E ele andou curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nesse tempo onde ele estava aqui, irmãos, ele treinou pessoas, ele ensinou pessoas, e quando ele morre e ressuscita, ele dá início a um novo tempo, o tempo da igreja. E essa introdução é para falar para você que a vontade de Deus hoje é que exista uma igreja sobre a terra que o represente em todos os seus aspectos. Uma igreja que consiga ver como Deus vê, amar como Deus ama, se mover como Deus se move, ensinar como Deus ensina, corrigir como Deus corrige, profetizar como Deus profetiza, ganhar pessoas como Jesus andou por toda parte fazendo. Uma igreja viva, uma igreja eficaz, uma igreja que seja o corpo de Cristo aqui na terra. E para isso, Ele colocou dons na igreja. Para que existisse uma igreja saudável, uma igreja poderosa, uma igreja que pudesse crescer e promover o seu próprio crescimento. Amém, irmãos? Os dons Deus derramou na igreja para isso. E diz que Deus colocou uns como apóstolos, outros como profetas, evangelistas, pastores e mestres. Não é assim? Aleluia. E eu fico olhando para isso e pensando como cada dom desses se manifesta na igreja, ou cada função, ou a maneira como um completa o outro. E enquanto eu estava sentado ali, eu fiquei olhando para esse púlpito, e eu fiquei imaginando realmente esses 5 dons do ministério, ou os dons do ministério. E eu pensei, é como se cada um deles pudesse olhar o mesmo púlpito, só que de um ângulo diferente. E se eu estiver do lado de cá, olhando para esse púlpito, eu verei de uma maneira, eu verei uma parede atrás preta, com o símbolo do Ministério Verbo da Vida atrás, e eu começo a descrever o que eu estou vendo aqui pela frente. Mas, se eu olhar desse lado para o púlpito, eu começo a descrever coisas ou uma visão que eu não tenho se eu estivesse ali na frente. Daqui eu consigo ver o púlpito pela lateral, mas eu consigo ver o teclado pela lateral. Eu consigo ver a outra parede. Estão entendendo, irmãos? Agora, se eu vier aqui de trás, eu vejo um outro lado que da frente eu não conseguiria ver, apesar de ser o mesmo púlpito. Mas daqui eu consigo ver a parte de trás do púlpito, eu consigo ver o que está na tela do meu laptop, eu consigo ver vocês. O que quando eu estava aí eu não conseguia, mas agora eu consigo. Se eu vier de um outro lado, eu consigo ver uma outra visão do mesmo púlpito. E agora eu enxergo a bateria, outros instrumentos que eu não via daquela posição. Quantos estão entendendo? De forma que se eu quiser ver uma visão completa desse púlpito, eu tenho que olhar de todos os lados. E um só não descreve completamente como deve ser. Mas os dons, eles se completam. E a unidade desse dom, a compreensão de cada visão, e ainda a compreensão da visão de um e de outro, faz com que a gente se ajude a compreender a plenitude da obra que Deus quer fazer. Amém, irmãos? Aleluia. Para isso Deus colocou os ministérios. Para isso Deus chamou. Para isso Deus derramou dons. Não para que a gente pudesse competir um com o outro, ou ainda para discordar um do outro. Ah, não é assim, o mestre é muito chato, aquele culto que é tudo regradinho. Não, irmãos. É um tipo de visão. Ah, o evangelista só fala de perdido. Não, é uma outra visão. E assim a gente vai se completando.
Agora eu quero que você entenda uma coisa, e eu tenho certeza nisso. Cada um veio aqui e falou de um dos dons. Sabe para quê? Para que a gente pudesse ter uma visão. E eu tenho certeza que quando você começou a ouvir a respeito dos dons, muitos aqui começaram a se identificar com aquilo que estava sendo ensinado. E se encaixar em cada ofício que foi colocado, se é que você foi chamado num dos 5 dons do ministério. Estão entendendo? Aleluia. E eu sei que conforme o conhecimento, o entendimento chega, os frutos disso começam a aparecer. E vai começar a aparecer na igreja também. Aleluia. Deus é bom demais, não é? Abra comigo, por favor, em Efésios, no capítulo 4, verso 1. Efésios, capítulo 4, versículo 1, deixa eu achar aqui. Oh, glória a Deus. Acharam? Rogo-vos, pois, verso 1, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça, preste atenção, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Existe uma graça sobre a nossa vida, para exercer o chamado, de acordo com o dom que Deus derramou sobre a vida de cada um. Ok? O que significa isso? Significa que quando eu obedeço e me movo naquilo que Deus me chamou para andar, há um respaldo da parte de Deus, uma graça da parte de Deus, de forma que aquilo passa a ser leve para quem está no chamado. Estão entendendo? Lembra que Jesus falou, tome sobre si o meu jugo, porque o meu fardo é o quê? Leve, e o meu jugo é suave. Agora você imagina alguém que não é chamado naquele dom, tentar se mover ou andar nesse chamado, sem a presença da graça. Aí sim fica pesado, fica dolorido, fica sofrido. Mas Deus não te chamou para sofrer. Deus te chamou para uma alegria plena. Amém, irmãos? Existe uma graça sobre cada chamado. De repente a gente pode olhar por missionários em campos onde o tipo de sobrevivência lá é insalubre. Nós podemos ver no Oriente irmãos sendo decapitados, sendo maltratados, e a gente vai pensar, nossa, eu nunca conseguiria ir lá. Nunca conseguiria, não, nunca conseguiria se esse não for o seu chamado, porque se for, há uma graça para estar lá, há um poder para estar lá, há uma alegria para estar lá. Amém, irmãos? E aí ele continua dizendo, no verso 7, no verso 11 agora. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com que objetivo? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos e para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo de Deus é uma igreja madura. Diga, igreja madura. E os dons do ministério são serviços para que a igreja amadureça. Diga comigo, ministério não é patente. Aleluia. Ministério não é patente. Irmãos, ministério não é glória. Ministério não é glamour. A palavra ministério significa serviço, trabalho. Amém, irmãos? Ministério não é para você ter benefício próprio. Ministério é para você se dar para o outro. É um serviço de muitas vezes, ou na maioria delas, abdicar das suas próprias vontades, dos seus próprios sonhos, dos seus próprios desejos, em prol de se mover na unção de Deus, no poder de Deus, para suprir as necessidades dos outros. Isso é o ministério.
Amém? E se nós tentarmos entrar num ministério sem esse objetivo, o objetivo principal, que é o objetivo do amor, porque Deus amou o mundo, e se Deus amou o mundo e deu, Ele quer uma igreja que ame o mundo e se dê também. Amém, irmãos? Aleluia. Nós vamos, se tivermos a oportunidade, vamos ler em Atos, no capítulo 8, ele fala um pouco a história de um homem que foi convertido por Filipe, e depois ele começa a caminhar junto com Filipe, quando os apóstolos João e Pedro chegam naquele lugar, e começam a pregar o batismo do Espírito Santo, esse homem começa a querer oferecer dinheiro para comprar esse dom do batismo do Espírito Santo, porque ele queria a patente de ser alguém que, olha, quando eu imponho as mãos sobre as pessoas, elas recebem o Espírito. E sabe qual foi a palavra do apóstolo? Ele disse, você não tem parte nesse ministério. Amém, irmãos? Você não tem parte nesse ministério. Às vezes as pessoas, eu não ia ficar muito tempo aqui, mas eu preciso, você me perdoe. Às vezes as pessoas querem, eu tenho um chamado, eu quero entrar no ministério, eu tenho um ministério, e é bom almejar o ministério sim, a Bíblia fala que é uma boa coisa. Mas quando ele fala a respeito, no mesmo texto que ele fala que é uma boa coisa almejar o ministério, ele diz, eu vou mostrar para você um caminho mais excelente. Está lá no último versículo do capítulo 12 de 1 Coríntios. Ele diz, eu vou mostrar para você um caminho mais excelente para entrar no ministério. E o caminho que ele vai mostrar é o capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde ele fala a respeito do amor, que não busca os seus próprios interesses, que tudo crê, tudo suporta, que não se vangloria, que não arde em ciúme. Amém, irmãos? Ministério não é status, ministério é serviço. Ministério é serviço. Vocês conhecem a história do Chico Tocinho? Eu vi essa história, que tinha um pregador no interior, que o nome dele era Chico Tocinho, e ele pregava nas igrejas do interior, até que começou a ficar famosinho, e aí foi chamado para pregar em outros lugares, até que foi pregar no exterior, e pregou nos Estados Unidos. E quando voltou de lá, irmão, o Chico Tocinho não queria mais ser chamado de Chico Tocinho, agora ele era Francis Bacon. Mudou de nome, porque afinal de contas agora está importante. Irmãos, eu não quero ver Francis Bacon nesse lugar. Nós vamos continuar sendo o que nós somos, amém? E eu sei porque sei que Deus vai levantar pessoas, vai colocar em lugares de destaque. Por quê? Porque ninguém acende uma lâmpada para esconder, é para colocar em lugar alto, para alcançar mais pessoas, amém? Mas o amor de Deus tem que estar firmado no nosso coração para isso, aleluia. Agora entrando no ministério do evangelista, finalmente. E a Bíblia fala, irmãos, a respeito do ministério do evangelista, né, e ele cita apenas uma pessoa, claramente falando, né, que é Filipe. Lá em Atos, no capítulo 8, ele vai falar a respeito de Filipe, né, e de como Filipe se movia nesse ministério que Deus o chamou. Mas interessante porque no capítulo 6 de Atos, nós vamos ver a respeito da citação do nome de Filipe, ele não foi citado ou escolhido como um evangelista, ele começou como um diácono. Isso mostra para a gente que a gente não precisa necessariamente entrar imediatamente naquilo que Deus nos chamou, mas também abre um entendimento que se a gente não começar a servir em algum lugar, a gente não vai chegar nunca aonde Deus tem para nos chamar, tem nos chamado a estar. O apóstolo Paulo, no capítulo 1, no verso 1 da carta dele aos Romanos, ele diz o seguinte: Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo. Veja bem, Paulo era servo. E se nós formos ver a história de Paulo, a Bíblia fala que em Antioquia ele servia no ministério de mestre ou profeta, até que o Espírito Santo o chamou para ser separado para aquilo que ele já tinha chamado. Amém, irmãos? Então, nós precisamos servir aonde? Onde precisar. Aonde for necessário hoje, é onde vocês têm que estar envolvido. Não fique esperando, quando o dia que chegar o meu chamado, não vai chegar nunca. Porque Deus só dá trabalho a quem trabalha. E se nós começarmos a trabalhar, a promoção é mais trabalho. E aí quando você estiver trabalhando, achar que não cabe mais nada, Deus se promove. E te dá mais trabalho ainda. Aleluia. Bem-vindo ao ministério, se é isso que você realmente quer. Então nós vamos ver que lá em Atos, no capítulo 21, abra comigo aí, Atos capítulo 21, verso 8.
Atos capítulo 21, verso 8. Diz assim: no dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Percebe então, irmãos, aqui em Atos, ele dá o ofício de Filipe, o chamado dele. Filipe era um evangelista, ok? Concorda comigo? Está na sua Bíblia também? Então, se ele era o evangelista, vamos, através da vida de Filipe, perceber ou tentar extrair conhecimento de como é esse chamado, de quais as suas características, como ele se move, como ele vê, a maneira como ele olha e como ele enxerga. Ok, irmãos? Então, abra comigo em Atos aí, só que agora no capítulo 8. Atos, capítulo 8. Eu vou ler a partir do verso 6. Deixa eu ver se é isso mesmo. Atos, capítulo 8, versículo 6. Versículo 4. Acharam? Quem achou? Dá uma glória a Deus aí. Pronto, diz assim: entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Anunciava-lhes a Cristo, ok? As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Amém? Uma das características do chamado ou do ministério do evangelista é uma proclamação sobrenatural do evangelho. É alguém que prega a palavra, e na pregação da palavra há um mover sobrenatural do Espírito Santo com muita facilidade, com muita evidência, principalmente dos dons de curar. Amém? Milagres acontecem. Existe alguma coisa para se ver. Existe alguma coisa para ouvir. Amém, irmãos? Agora, olha que interessante. Filipe, ele entra em Samaria. Quantos sabem que os judeus não se davam com os samaritanos? Uma outra característica desse chamado é que ele tem muita facilidade em romper barreiras no sentido, esse grupo não pode falar, nesse grupo não pode entrar. Existe uma facilidade em conseguir penetrar nas mais diferentes tribos, nos mais diferentes grupos, e conseguir conversar com pessoas e pregar a palavra de forma que elas entendam o que está sendo pregado. Amém, irmãos? Glória a Deus. É uma das características desse chamado. E se a gente for continuar, agora no verso 12, ainda no capítulo 8, está acompanhando comigo aí? Diz assim: quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim, homens como mulheres. Ok? Olha, veja, uma outra característica é um dom ou chamado ministerial do evangelista tem que ter pregação da palavra. Amém, irmãos? Sabe por quê? Porque os milagres, o sobrenatural, ele chama a atenção, mas não é isso que salva. A salvação vem pela pregação da palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra, e nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, e nem é pelas obras, para que ninguém se glorie. Existe uma necessidade de ouvir falar de Jesus, crer nele com o coração, e confessar com a sua boca, porque aquele que crê com o coração e confessar com a sua boca, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, mas é com a boca que se faz confissão a respeito da salvação. Então, um evangelista, ele tem que saber pregar. Eu fui chamado, mas eu não sei pregar, eu não consigo pegar no microfone, eu não consigo pregar a palavra. Então, você pode até ser chamado, mas ainda não está preparado para entrar nesse ofício. Amém, irmãos? Glória a Deus. Uma outra característica é a facilidade de pregar a respeito de quem? Jesus.
Diz que ele anunciava o reino de Deus e falava a respeito de Jesus Cristo. E o povo ouvia, aleluia, o povo ouvia. Existe uma facilidade no dom de falar para a pessoa das mais variados tipos de pessoas e elas atentarem a essa pregação, dar ouvidos a essa pregação. Amém, irmãos? Você vai perceber que a palavra do evangelista geralmente ela é simples. Não é algo muito rebuscado, nem muito aprofundado, mas algo simples que todos tenham capacidade de entender. Amém? Faz parte do chamado também. Glória a Deus. Deus é bom demais, não é isso? Simplicidade, diga simplicidade. Eu vou ler um versículo para vocês que eu julgo muito importante. Ele está em 2 Coríntios capítulo 11, verso 3. Eu quero que você preste atenção, se não quiser abrir não tem problema. Diz assim: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Irmãos, Jesus ele é simples. As coisas de Deus para a salvação são simples. Às vezes as pessoas complicam demais, exigem demais, enquanto Deus quer salvar. Ah não, para salvar tem que fazer isso, tem que passar por esse processo, senão você não é salvo. Ah, tem que aprender isso, fazer isso, isso e aquilo, aí sim você vai ser salvo. Irmão, para ser salvo precisa crer em Jesus. Amém. E o que mais? Só isso. Se você crer com a boca, confessar com o coração, você é salvo. Mas não precisa deixar isso ou aquilo, não, precisa crer. Ah, eu não preciso melhorar. Se você precisasse melhorar para Deus te aceitar, irmão, você não precisava de Jesus. Você melhorava sozinho, você era o bam sozinho, você era o supra-sumo sozinho, nem de Deus você ia precisar, além das contas. Não, o fato é que ninguém se salva sozinho. Ninguém melhora sozinho. Nós dependemos da graça do Senhor. E nós dependemos dEle. Na verdade, a gente vem do jeito que tiver. Ah, eu vou melhorar, eu vou deixar de fumar, deixar de fazer isso e aquilo, aí eu vou para Deus. Não, irmão, você não vai para Deus nunca se for desse jeito. É justamente o contrário, você vem do jeito que tiver e deixa o Espírito Santo de Deus começar a te consertar. Deixa a palavra chegar e causar transformação. Essa é a graça. Essa é a graça da história. O Senhor se move e Ele vai tirando os carrapichos, Ele vai tirando o que não presta e vai colocando o novo dEle. Vai colocando o novo dEle. E a gente vai ouvindo e se expondo a palavra, a nossa mente vai sendo renovada por essa palavra. E quando você vê, você está melhor do que antes. Você está mais limpo do que antes. Você está transformado pelo poder de Deus. E aí sim você vai reconhecer, ei, não foi na minha força, não foi na minha capacidade, mas a obra que Deus fez na minha vida. Amém, irmãos? Não espere amanhã, não espere depois. Venha para Jesus do jeito que você está e deixa Ele completar a boa obra que vai começar na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Avance um pouquinho mais agora em Atos, no capítulo 8 ainda, só que no verso 26. Oh, glória. Acharam? Versículo 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te, vai para o lado sul, no caminho que desce a Jerusalém, a Gaza, e esse se acha deserto. Dá uma paradinha aqui. Uma outra característica do chamado evangelístico, é que, desse ministério do evangelista, é que você não tem âncora muito fixa no lugar onde você está. Existe uma necessidade de obediência. E Deus, se Deus falar, sai daqui e vai para ali, você sai daqui e vai para ali. E se Deus falar, sai de lá agora e vai para outro lugar, você vai. E ainda que muitas vezes nem faça sentido. Irmãos, porque isso aqui para mim não faz sentido. O mínimo sentido. Afinal de contas, ele era um evangelista. O evangelista tinha que falar para multidões. E Deus fala para ele, sai daí e vai para o deserto. Irmãos, não faz sentido. Mas quantos sabem que melhor é obedecer do que sacrificar? Amém, irmãos? O melhor lugar de estar é o lugar onde Deus te mandou estar. Porque é ali que Ele vai operar milagres através da sua vida. É ali que pessoas serão alcançadas. É ali que Deus vai se mover através de você para a edificação do corpo de Cristo. Não é o lugar onde você está mais confortável. Não é o lugar onde você gostaria de estar. Não é o lugar que você pensou que deveria estar. É o lugar onde Deus mandou você ir. Aleluia. E sabe o que o homem faz? Levanta e vai. Aleluia.
Ele levanta e vai para o deserto. E quando ele chega no deserto, eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta. E assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha. Correndo, Filipe ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vem lendo? Amém? Dá uma paradinha aqui. Se Deus te chamou para esse ministério, você tem que estar disposto a fazer umas coisas meio doidas. Imagine você, é porque aqui, irmão, você está num ambiente onde a gente não está acostumado. Mas imagina você, se Deus te chamasse agora, para ir lá para a Serra do Mendanha, final da Estrada do Mendanha. É muito movimentado lá? E aí você está andando lá, essa hora, e aí de repente passa um carro com vidro escuro, e Deus fala assim: ei, corre atrás desse carro. Você vai gritar: está amarrado em nome de Jesus, mas não vou nunca. Irmãos, mas é mais ou menos algo que está acontecendo aqui, porque esse homem é um etíope, ele é um eunuco, ele é um oficial, um alto oficial, ele é responsável pelo tesouro. Sabe o que isso demonstra, irmãos? Que era alguém que estava fora do ciclo de amizades, do comum da vida daquele homem. E ele foi desafiado a falar com alguém que fugia o comportamento comum daqueles que o cercavam. E ele teve que se aproximar de alguém. Irmãos, correr atrás do carro de alguém não é algo muito nobre, nem com muita patente, não. Parece ou não humilhação para você? Mas quando sabe que aqueles que se humilham vão ser exaltados? Não importa se você tiver que se humilhar ou parecer. Irmão, a gente não tem mais reputação. Nós morremos e agora estamos com Cristo. A gente não tem mais reputação. Você precisa ser o que tiver que ser. Ah, o que vão pensar de mim? Não importa. Importa que eu estou servindo, eu estou obedecendo, fazendo a vontade do meu Deus. E se vão pensar o que for, o problema é deles com Deus. A minha parte é fazer o que Deus me mandou fazer. E se Ele mandar falar com alguém, por mais que o que for socialmente aparente possa te levar a julgar, irmão, não julgue. Ame. Não julgue, ame. O nosso natural tem essa tendência a julgar o que é diferente. Mas Deus não nos chamou para julgar. Deus nos chamou para salvar. E para salvar tem que ter compaixão. Tem que compreender para conseguir se colocar no lugar. Você tem que conseguir compreender o que passa na mente das pessoas. E só se aproximando delas, convivendo com elas, é que você vai saber. Quando ele corre atrás daquele carro e atento, observando aquele homem, ele percebeu que ele lia o profeta Isaías. E então ele puxa assunto, ele diz: ei, você está compreendendo o que você está lendo? Aleluia. Uma das características do chamado evangelista, irmão, é sair da caixa. Você tem que ter uma habilidade natural sobre a sua vida de conseguir se mover no improviso. Se mover de acordo com as situações aparecem. E ser guiado pelo Espírito Santo de Deus para isso. Aleluia. Oh, glória. Deus é bom. Vamos continuar o texto. Oh, aleluia. Onde eu estava? 29? 30, né? Correndo, Filipe ouviu-lhe ler o profeta Isaías e perguntou: compreende o que vem lendo? E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explica? E convidou o Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Você consegue ver milagre nessa história? Eu consigo. Imagina agora o outro lado, você no lugar do eunuco, você está no seu carro confortável, lendo seu livro. De repente você olha pela janela e tem um sujeito correndo do lado. Correndo do lado, olhando. E aí, mané? Está entendendo o que tu está lendo aí? Cara, não estou entendendo não, sobe aí. Que isso, irmão? É o Espírito Santo de Deus se movendo. É Deus mostrando que aquele homem estava com o coração sedento e buscando a Deus, só não sabia onde achar.
Mas Deus, Ele quer se revelar a todos aqueles que têm o coração voltado para o buscar e o conhecer. E Ele quer te usar para isso. Irmãos, tem pessoas nesse exato momento que estão tentando chegar diante de Deus, orando e clamando: Deus, você não está vendo o que eu estou passando? Deus está vendo, mas a resposta de Deus é através da palavra, e a palavra dele foi liberada para o nosso coração, está em cada um de nós. Então nós somos a resposta de oração. Tem pessoas orando hoje, e a resposta Deus quer fluir através da sua vida. Ele quer falar através da sua boca, Ele quer se mover através das suas mãos. Porque nós somos o corpo de Cristo. Aleluia. Nós somos o corpo de Cristo. Então nós não podemos calar a boca do Senhor. Nós não podemos encolher o braço do Senhor. Porque na verdade Ele diz que agora está estendido. E a sua boca está para liberar a palavra de vida e de vida eterna. Amém, irmãos? Filipe sobe junto com o homem nesse carro. E ele continua andando e diz assim... a palavra que estava lendo era Isaías do capítulo 53, que fala: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram a justiça. Quem lhe poderá descrever essa geração? Porque da terra a sua vida foi tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-lhe que me explique, a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Seguindo eles, caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se crer de todo o coração. E respondeu ele e disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram as águas, Filipe batizou o eunuco. Quando saíram das águas, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Aleluia! Oh glória! Irmãos, uma das características do ministério do evangelista não interessa onde você abrir a Bíblia. Se você pegar a Bíblia, abrir assim, bota o dedo lá, achar uma palavra, você pode começar pregando dali, mas você vai chegar em Jesus Cristo. Amém? Você pode falar de qualquer assunto, desde que no final dele seja Jesus Cristo. E esse morto ressurreto, e como o caminho, a verdade e a vida. Amém, irmãos? E ao final dessa pregação, entende-se que o homem creu em Jesus Cristo. E não só creu, ele já queria até ser batizado. E ele creu, foi batizado, e o final da história foi que ele seguiu o seu caminho jubiloso. E Filipe foi arrebatado dali pelo Espírito Santo de Deus, foi parar em outro lugar. Aleluia. Já tinha, como é que é? Teletransporte naquela época. Olha aí que benção. Deus é avançadinho, irmãos, né? Ele inventa as coisas um pouco antes dos homens. O fato é que o serviço dele acabou ali. E agora outro dom do ministério tem que entrar e tem que começar a se mover. Uma outra característica do chamado do ministério do evangelista é que ele precisa dos outros dons para completar aquilo que ele começou. Amém, irmãos? Precisa de outras ferramentas. Lembra em Atos ainda no capítulo 8, quando Filipe está pregando lá em Samaria, um homem chamado Simão, se não me engano era esse o nome dele, né? Ele era um mágico, ele inventava truque para enganar as pessoas. Esse homem, teoricamente, se converte com as palavras de Filipe e começa a seguir. Mas quando os apóstolos ouviram que a palavra de Deus chegou em Samaria, eles foram para lá, porque eles sabiam que só o que Filipe pregou não era suficiente para formar uma igreja, para estabelecer uma igreja. E quando eles chegaram lá e olharam para Simão, eles perceberam o espírito que estava por trás da vida daquele homem. Algo que Filipe não percebeu. Por quê? Porque ele não conseguia ver, ele não era maduro o suficiente? Não, porque o dom que estava sobre ele era outro. Precisamos de todos os dons para que a igreja se estabeleça e se mantenha. Amém, irmãos? Oh, glória! Essas são as características principais do chamado do evangelista. Mas, se o evangelista ele tem essa visão de mais para fora da igreja, como é a atuação do evangelista na igreja? Essa é a pergunta que eu deixo para a meditação da igreja. O evangelista é ele quem prega então aos perdidos? Na igreja a função de pregar para os outros é do evangelista.
Afinal de contas, faz parte do dom. Será que é isso? Ah, não, eu sou mais mestre, eu gosto mais de ensinar o que já é crente. Eu não gosto de falar de Jesus para quem não é crente, não é muito meu chamado. Será que isso é real? Abra, por favor, a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 18. Acharam? Eu vou rapidinho porque o tempo está se encurtando, não sei porquê. Diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Irmãos, Deus chamou para a igreja inteira e deu um ministério para a igreja inteira. E esse ministério é o ministério da reconciliação. É responsabilidade e obrigação de todos, sem exceção, pregar de Jesus para os outros, independente do chamado que você tem. Amém? Mas então, para que o evangelista está dentro da igreja? Ele está dentro da igreja justamente para estimular, para ensinar, para exaltar, para impelir você a pregar de Jesus Cristo para os outros. Essa é a função dentro da igreja. Amém, irmãos? É olhar para o perdido e estimular a igreja, ensinar a igreja a alcançar as pessoas. Uma das características do chamado do ministério, desse ministério evangelista, falei certo? Acho que falei. Do ministério do evangelista, é saber levar uma pessoa a confessar Jesus como Senhor. Quantos aqui sabem conduzir uma pessoa, um não crente, a confessar Jesus como Senhor? Todo crente tem que saber. E o chamado do evangelista está na igreja para ensinar isso. Amém, irmãos? Porque Felipe falou para uma multidão, milagres, prodígios aconteceram, mas ele também falou só para um eunuco, sozinho com ele no deserto. E ele também foi salvo da mesma maneira que os outros. Amém, irmãos? Então a gente tem que saber pregar da palavra para as pessoas. E você vai aprender se você não sabe, em nome de Jesus. Ok? E para a gente ir finalizando, eu quero agora dar um outro olhar, o olhar do evangelista dentro da igreja. Como é olhar através dos olhos de quem tem esse chamado, dentro de uma igreja local, ou dentro da igreja. Está comigo? Então, uma das características desse chamado, é quando você está na igreja, talvez você fique um pouco desconfortável com algumas situações. E é normal, faz parte do chamado. É claro, lembre-se, não é para causar discórdia ou desavenças, mas simplesmente para ajudar a completar com uma visão que os outros não estão tendo. Está comigo, irmãos? Então, uma das características desse chamado, né, através do olhar do evangelista, é pensar, quando estão pregando, ou esse tipo de pregação, será que aqueles que não são crentes, ou são novos convertidos, estão entendendo? É uma preocupação de quem tem esse chamado. Porque talvez, se você tem um chamado de mestre, você quer se aprofundar cada vez mais na palavra. E às vezes pega a palavra como se as pessoas já soubessem daquele assunto que você está falando. É natural. Mas no coração do evangelista está assim, mas será que estão entendendo? Aqueles que chegaram agora estão entendendo o que ele está falando? Quer ver uma coisa que me incomoda? Eu nem sei se podia falar, mas eu vou falar. Meu pastor não está aqui, mas vou ouvir depois. Quer ver uma coisa que me incomoda? E aí, hashtag fica a dica. Por exemplo, às vezes as pessoas estão pregando, e eu me policio para que isso não aconteça na minha pregação. E aí está pregando no meio da pregação, fala assim, não, porque você lembra daquela mulher que tinha um fluxo de sangue? Você lembra que ela ouviu falar e a fé dela promoveu isso? Não, irmãos, quem não sabe a palavra não lembra. Parece simples para aqueles que já ouviram a palavra, mas quem está entrando pela primeira vez não sabe nem do que você está falando. E aí? Será que ele vai conseguir compreender completamente? Talvez se você falasse um pouquinho só a respeito dessa mulher e colocasse ela num contexto, não ficaria mais fácil para aquele que está chegando? Está entendendo? Eu só estou mostrando um outro lado do púlpito. Não fiquem com raiva de mim, os ministros na primeira fileira.
Ok, irmãos? É só uma das preocupações, né? A preocupação, será que a palavra que nós estamos pregando, ela está sendo seguida com prodígios, sinais, com manifestação do poder de Jesus Cristo presente? Está entendendo, irmãos? Por exemplo, às vezes incomoda a gente uma pregação da palavra excelente a respeito de um tema e depois não ter um espaço para o Espírito Santo confirmar aquilo que foi pregado. A palavra tem que ser confirmada, porque os prodígios e sinais, eles seguem a pregação da palavra. Mas talvez não seja o olhar de algum outro chamado. Então, cada chamado está aqui para completar, para que a obra seja plena. Amém, irmãos? Uma outra característica. A pergunta que não quer calar. O que a igreja está fazendo para alcançar aqueles que não entram na igreja? Porque às vezes a gente fica olhando, nós vamos ter esse evento, aquele outro evento, só para os crentes. Só dentro da igreja. E aqueles que nunca vão entrar por essa porta, se a gente não for lá buscar eles para trazer para cá? Estão entendendo, irmãos? Mas isso não é contenda, isso é só uma visão através de um dom. Aleluia. Estão entendendo, gente? A outra preocupação do evangelista, será que a religião nos pegou? São questões através dos olhos do evangelista. Será que a religião nos pegou? Será que a gente virou um clube? Será que a nossa igreja já virou um clube? Onde nós temos a nossa carteirinha de membro, nós entramos lá porque somos membros e temos as vantagens de ser membro. E que não é membro, o problema é seu, fica lá fora, meu filho, que só pode entrar membro nesse lugar. Aqui é tropa de elite. Aleluia. E aí nós estamos tranquilos, estamos confortáveis, afinal de contas nós conhecemos uns aos outros, nós abraçamos uns aos outros, nós pensamos igual, nós confessamos igual, nós temos até o mesmo linguajar parecido. Nosso evangeliquez básico está, top. E a gente já se entende, a gente dá um glória a Deus, o outro fala, um já corresponde, a gente crê do mesmo jeito, a gente fala do mesmo jeito, e a gente se completa. Nosso clube está formado. Não, irmãos. Nós não somos um clube, nós somos uma igreja. E nossa principal obrigação como igreja é aumentar o número, multiplicar, alcançar mais pessoas, dar frutos. Gerar vidas. Mas se não tiver um dom para dar uma cutucada nisso, as coisas não vão acontecer. Amém, irmãos? Para isso Deus colocou uns na igreja como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Amém? Outra preocupação comum. Será que já pegamos aquele vírus? Não é esse corona que está chegando aí não, que não vai chegar aqui em nome de Jesus. Aquele vírus do egoísmo gospel. Já sabe os sintomas dele? Eu vou mostrar para vocês o sintoma do vírus do egoísmo gospel. A minha necessidade, o meu problema, o que eu preciso, aquele culto foi para mim, a palavra de Deus, será que hoje Deus vai falar comigo? O que eu preciso, o problema que eu preciso resolver, aquilo que Deus vai fazer na minha vida, o que eu. Diga comigo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé. Irmãos, nós estamos aqui para servir. Nós cuidamos das coisas de Deus e Deus cuida das nossas. Nós entregamos para a vida dele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia. O estar no corpo, o estar como igreja é esquecer de si para alcançar o outro. E aí Deus vai começar a se mover na sua vida, cuidar de você. Aleluia. Oh, glória. Porque, irmãos, às vezes a gente precisa dar uma sacudida. Senão daqui a pouco a gente começa a criar um monte de coisa esquisita. Corrente disso, corrente daquilo. Fogueira disso, enxurrada daquilo outro. Tem um monte de coisa doida por aí. Por quê? Porque são coisas para suprir as minhas necessidades. É porque eu quero, que eu preciso. Irmãos, é claro que o Senhor suprirá cada uma das nossas necessidades em glória por meio de Cristo Jesus. Isso vem naturalmente pelo ouvir da palavra e o praticar a palavra. É o viver no reino. Agora nós como igreja precisamos nos mover para alcançar aqueles que ainda não foram alcançados.
Amém? O apóstolo Paulo fala, olha, uma coisa eu faço, e esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para alcançar aquilo para o que eu fui alcançado por Cristo Jesus. Aleluia! Deus é bom! Glória a Deus! E a outra característica é ficar atento ao próximo. Será que eu estou amando ao próximo? Quem é o próximo? O próximo da fila, irmãos, porque se um já se converteu, tem o próximo. É esse próximo que eu estou falando. Tem vários tipos de próximo, mas o próximo dessa noite é, você já alcançou alguém? Já, ele já se converteu? Já. E agora, o próximo? Vamos alcançar o próximo. E depois que você alcançar o próximo, tem o próximo. E aí, o próximo. Ama o próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento com promessa. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Você está feliz aí essa noite? Aleluia, Deus é bom demais, amém? Para finalizar aqui, que eu acho que meu tempo já está quase no limite, eu quero só esclarecer uma coisa. Às vezes as pessoas pensam assim, olha, eu não tenho essa capacidade de evangelizar, eu não fui chamado nesse ministério, tanto do evangelista, como na questão do ministério da reconciliação. Afinal de contas, existem pessoas que têm uma personalidade comunicativa, que têm facilidade de se comunicar e alcançar pessoas através da comunicação. Mas eu sou um pouco mais introvertido, eu não consigo conversar muito bem, eu não sei falar muito bem, eu não sei me expressar muito bem. Acontece, irmãos, que o chamado, ele não está intimamente ligado à personalidade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, é a revelação dessa noite. Você pode ter o chamado independente do tipo de personalidade que você tem. Existem pessoas que são sim mais comunicativas, mais introvertidas. Outras são um pouco mais acanhadas. Mas isso não quer dizer que Deus não vai te usar do jeito que você é. Você não precisa ser como o outro é. Porque Deus é autêntico, Ele unge o que é autêntico. Ele vai ungir você do seu jeito, é da sua maneira. E Deus pode se mover através da sua vida com milagres, com o sobrenatural, falando muito ou falando pouco. Sendo muito comunicativo, sendo uma pessoa bastante espaçosa ou uma pessoa mais comedida. Não importa o seu jeito, importa é se o seu coração está disponível para fazer a vontade de Deus. E sabe o que acontece? O Espírito Santo do Senhor virá sobre você. E um revestimento de poder virá sobre a sua vida, capacitando para ser testemunha. E ser testemunha de Cristo não necessariamente tem que ser um grande pregador. Mas alguém que vive e está atento às oportunidades. Aquelas que o Senhor te conduz a estar. Amém, irmãos?